Vamos falar sobre melanoma. E falar sobre melanoma importa começar por dizer aquilo que o melanoma é e aquilo que o melanoma não é. Em primeiro lugar, o melanoma é o tipo de cancro de pele mais mortífero, aquele que se correlaciona com uma maior taxa de mortes por cancro de pele, não sendo, apesar de tudo, o tipo de cancro mais frequente. Corresponde a apenas 9% dos cancros de pele. Mostro aqui algumas imagens do que é o melanoma. O melanoma apresenta-se habitualmente como lesões da pele com pigmento, ou seja, de cor castanha ou negra, podendo algumas vezes ter cor vermelha, como é visível nesta imagem inferior esquerda, às vezes tomando também aspectos mais azulados ou mais acinzentados. Portanto, é um tumor que facilmente se confunde com algumas lesões benignas, nomeadamente os conhecidos sinais da pele. Como disse, atrás o melanoma causa até 90% das mortes por cancro de pele. No entanto, apesar desta taxa de mortalidade ser tão elevada, conseguimos curá-lo quando detectado em fase muito inicial. E para exprimir essa situação, neste quadro mostramos que quando a espessura do melanoma é pequena, inferior a 1 milímetro, a taxa de cura é muito alta, sendo que 95 a 100% dos doentes estão vivos após 5 anos do diagnóstico. No entanto, quando o tumor é muito espesso, como neste topo inferior, quando o tumor tem mais de 4 milímetros de espessura, esta taxa de sobrevivência cai radicalmente e, portanto, a nossa percepção de cura acaba por ficar diluída. Daqui que seja muito importante detectar cedo estes tumores para os tratarmos com a devida eficácia. Quais são os fatores de risco para ter um tumor deste tipo? Ora, os principais, como vemos neste gráfico, são de natureza ambiental. Podemos pensar que fatores genéticos podem influir, e é verdade que sim, nomeadamente pessoas com pele clara, com cabelos ruivos ou loiros, com olhos claros, que têm muitos sinais da pele ou que têm cancro de pele na família. É verdade que são mais sujeitos a este tumor, mas maioritariamente são pessoas sujeitas a fatores do ambiente, dos quais saliento o mais importante de todos, que é a exposição solar. Estima-se que por cada queimadura solar o risco do melanoma aumente numa magnitude de cerca de 2 vezes, o que mostra a importância do sol na origem deste tumor e mostra a importância da prevenção na sua evicção. Quais são os sinais de alarme do melanoma? Temos de estar atentos a sinais que são fáceis de curar pela simples regra do ABCDE, portanto, as primeiras letras do alfabeto. O A é de assimetria. Um sinal que seja assimétrico, desigual nas suas duas metades, é suspeito. Quando o bordo é irregular, letra B, de bordo, temos aqui um exemplo. A suspeição é que seja também uma lesão maligna. Uma lesão com várias cores, e o C de cor dá a letra C, também é suspeita. Lesões que têm vários tons de preto, ou de castanho, ou de cinzento, ou de vermelho, podem constituir lesões de risco. O diâmetro, lesões maiores que 6 milímetros também são suspeitas, se bem que este diâmetro de forma isolada tem pouco valor, mas tem mais valor quando associado ao E, que significa evolução. Se a lesão era pequenina e se tornou maior, ou se a lesão se modificou na sua cor, é suspeita de ser um melanoma. Como é que podemos prevenir a ocorrência deste tipo de tumores? Ora, é controlando o principal fator de risco, que é a exposição solar. Pensamos que essa proteção reside essencialmente no protetor solar, mas se pensarmos só nisso, vamos enganar-nos com facilidade, porque a proteção solar assenta numa pirâmide e o topo da pirâmide é o protetor solar. A base, que é o ponto em que assenta tudo o resto, é evitar a exposição solar, particularmente nas horas de maior intensidade, e usar vestuário protetor adequado. Só no fim é que vem o protetor solar. Vou desenvolver um pouco este tema nos slides seguintes. Atualmente é vulgar vermos no boletim meteorológico nos meses de verão o índice ultravioleta, que se exprime por valores numéricos de 1 a 11 ou mais. Isto tem a ver com a intensidade do Sol, com a quantidade de raios ultravioleta que chegam à superfície terrestre. Em índices muito baixos, nós praticamente não precisamos de proteção. Quando muito aí, o protetor solar é suficiente. Em índices médio-baixos, 3, 4, 5, temos de adicionar, particularmente nas horas mais incómodas de exposição, que são as horas entre as 11 da manhã e as 5 da tarde, como expresso neste relógio solar. Aí teremos de incrementar o uso de chapéu, de camisola protetora ou t-shirt e, eventualmente, para proteger os olhos, de óculos de sol. Proteções mais altas, incluir a exposição controlada com sombra, particularmente nas horas perigosas,
e no caso da radiação ser muito elevada, aí nas horas perigosas, entre as 11 e as 5, o prudente é nem sequer nos expormos ao sol e quando nos expomos fora dessas horas, usar todos os outros meios de proteção que eu antes referi. Ora, há sempre a dúvida qual é o fator de proteção que eu devo utilizar quando escolho um protetor solar. Vemos neste gráfico que acima dos 10, 15 de índice de proteção, a filtração dos ultravioletas é muito alta e aumenta muito pouco. Ou seja, se eu usar um 30 ou usar um 60, tenho um incremento muito baixo. Daí que, hoje em dia, nós não vejamos nas embalagens índices maiores que 50, dado que é um valor que falsamente nos engana e nos dá uma falsa sensação de ser muito mais eficaz. Vemos apenas 50 mais, na maioria dos casos. Mas isto leva-nos também a entender que, se calhar, vale a pena usar apenas um índice 10 para nos protegermos. E aí também nos enganamos, por uma razão muito simples que eu vou passar a explicar. É que este índice é calculado para a aplicação de uma quantidade de protetor solar que andará à roda de 2 mg por centímetro quadrado de pele. E isto dá a cerca de 29 gramas por cada aplicação de um adulto de tamanho médio. E nós nunca aplicamos esta quantidade, estaremos longe de o fazer. E ao não aplicar esta quantidade, que se baseia numa quantidade que está contida nesta regra da colher de chá, ou seja, para o rosto, cabeça e pescoço, a quantidade de uma colher de chá é suficiente. Para a parte da frente e de trás do dorso, 2 colheres de chá, uma para o membro superior e 2 para o membro inferior. Nós não aplicamos geralmente esta quantidade. E se virmos no quadro que eu expresso a seguir, normalmente nós andamos à volta de 1 mg por centímetro quadrado ou até menos. E isto faz com que o índice de proteção caia. Esta imagem a verde, este gráfico a verde, mostra um índice de 50, que é 50 quando pomos a quantidade correta, mas se só pusermos 1, ele cai para menos de 10. E se cai para menos de 10, nós estamos a diminuir o índice de proteção. Logo, temos de usar índices mais altos para estar a ser protegidos com a quantidade correta de protetor solar. E aí eu advogaria índices superiores a 30 e, se possível, 50 ou 50 mais. Outra coisa importante na prevenção é detectarmos lesões suspeitas, ou seja, efetuarmos um autoexame periódico da pele. Isto é muito simples de fazer. O que é que nós devemos procurar na nossa pele? Sinais que tenham alguma característica que eu falei em relação ao A, B, C, D, E. Sinais assimétricos, com bordo irregular, com várias cores, com um diâmetro de 6 mm ou maior e que evoluiu em tamanho ou cor, ou seja, modificou-se. E nós devemos procurá-los em toda a extensão da nossa pele. Começamos por ver o couro cabeludo, com o auxílio de um espelho ou de um segundo observador, de um familiar, por exemplo, afastando os cabelos com a ajuda do sopro de um secador, observamos se há algum sinal, vemos depois zonas mais escondidas, como as axilas, vemos a parte anterior do tronco, vemos os membros superiores, vemos os membros inferiores e vamos ver depois o dorso. Se fizermos isso por nós próprios, precisamos de um espelho à frente e de um espelho refletor atrás, para conseguirmos ter a percepção do que se passa nas nossas costas. Em último lugar, não nos podemos esquecer de zonas mais ocultas, como as plantas dos pés, as palmas das mãos ou a zona genital ou em redor do ânus. São zonas menos visíveis e que nós muitas vezes descuramos e também é possível, porventura, existirem melanomas nestas zonas, uma vez que existem alguns melanomas que não têm a ver com a exposição solar e esses tendem a aparecer em áreas de pele mais escondida, como estas que eu referi. No caso de aparecer alguma lesão que considerarmos suspeita pelos sinais de alarme que eu falei, temos sempre o recurso de consultar um médico, que será a pessoa indicada para rastrear uma lesão suspeita, para verificar se ela é benigna ou se é maligna, ou, nos casos particulares, enviá-la para um dermatologista que pode fazer um diagnóstico ainda mais preciso e efetuar a respectiva resolução terapêutica. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos hoje falar sobre melanoma maligno avançado. O melanoma maligno é o tumor dos melanocitos. Os melanocitos são as células que dão a pigmentação à nossa pele. O tumor é o tumor cutâneo maligno que tem registrado maior crescimento na última década. Há um aumento de incidência e mortalidade em todo o mundo, embora em Portugal não seja esse aumento tão preocupante como nos países nórdicos, ou na Austrália ou nos Estados Unidos. Envolve um número relevante de adultos jovens em fase de vida ativa, e isso também é notado entre nós e com bastante preocupação.
A sua incidência tem também aumentado nos últimos anos nas crianças. Nos Estados Unidos, a estatística diz que aumenta 2% ao ano. Em Portugal será seguramente menos, mas já vemos crianças nas consultas, o que não víamos, por exemplo, há 10, 20 anos na consulta de melanoma, como agora vemos. É um grave problema de saúde pública, com uma influência muito negativa na economia. Portanto, temos que pensar na prevenção e no diagnóstico precoce e não negar o conhecimento e tudo aquilo que os dermatologistas e toda a gente se tem esforçado, porque há imensa informação sobre isto, mas as pessoas continuam a ir à praia ao meio-dia com as crianças e isto é perigoso, porque o melanoma não acontece só aos outros, a nós também acontece e é uma doença bastante grave quando ultrapassa a fase inicial. Isto é para verem os dados do Instituto Nacional de Estatística correspondentes a 2010, veem ali as incidências por mês e morreram 244 pessoas com melanoma no ano 2010. Vamos falar agora do melanoma já metastizado. Portanto, o melanoma, como eu disse há bocado, na sua fase inicial, tem bom prognóstico quando a sua espessura é pequenina. Portanto, abaixo de 1 milímetro, 90% dos doentes curam-se. Portanto, as pessoas devem ir ao médico logo que tenham uma lesão suspeita. É melhor pecar por defeito do que pecar por excesso do que defeito. Porque chegando à situação de doença metastizada, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a doença passou para a circulação e pode-se manifestar em qualquer órgão do nosso corpo. Este slide mostra os sítios para onde vai o melanoma, que vão para a pele, estou a dizer por ordem de crescente frequência, pele, portanto, nódulos subcutâneos, pulmão, fígado, ossos, cérebro. E também pode ocorrer em sítios mais invulgares nos outros tumores, mas que no melanoma ocorrem, como seja o pericárdio, que é aquela membranazinha que envolve o coração, e o foro gastrointestinal. Portanto, em presença de um doente que tenha anemia ou que sangre e que tenha um melanoma, que nós sabemos que está na fase avançada, é muito importante que faça endoscopia alta e baixa para detectar se estará a sangrar de uma metástase. As metástases no melanoma têm a particularidade de sangrarem em qualquer tipo de metástase. Por isso, no cérebro, por exemplo, podem acontecer acidentes vasculares cerebrais, convulsões, paralisias, que têm que levar os doentes imediatamente aos serviços de urgência para serem observados e seguidos, tratados. Outro assunto que é muito importante e preocupante é que os doentes devem ser tratados em centros de referência, onde há pessoas habilitadas de várias especialidades a tratar esta doença, porque esta doença não é só difícil para os doentes, é também difícil para os médicos, que têm que ter uma preparação bastante completa e recorrer, portanto, trabalho em equipa, é preciso trabalho interdisciplinar. Portanto, este slide é para mostrar que é preciso estar, para ver o melanoma e ter determinadas decisões, haver consultas de grupo, onde estes profissionais sentados à volta da mesa vão decidir sobre aquele doente e quanto mais especialidades, melhor as decisões e melhor para o doente, como é óbvio. Portanto, estão envolvidos a dermatologia, a cirurgia, a oncologia médica, a anatomia patológica, que é muito importante, a radiologia, a medicina nuclear, todos, enfermeiros, obviamente, todas as pessoas juntas para tratar aquele doente e têm que trabalhar a equipa no tratamento, no diagnóstico e tratamento de todas as fases da doença. E isto é muito importante que os doentes também saibam, e a sociedade civil, que a sociedade civil tem que se preocupar com estes assuntos, não só quando está doente, mas antes. Agora, uma pequena revisão, nada exaustiva, de uma coisa que é muito complicada, mas para vos dizer as terapêuticas que estão disponíveis no melanoma avançado, que é o que nós estamos a tratar hoje aqui. A cirurgia também tem lugar no tratamento do melanoma avançado. Por exemplo, uma cirurgia de uma lesão pulmonar única, uma lesão cerebral, uma lesão hepática, podem ter que ser excisadas ou qualquer outra lesão que incomode o doente e que seja possível tirá-la. Mesmo que não haja um aumento da sobrevida, que pode haver em determinados casos, pode aliviar o doente e melhorar a qualidade de vida, o que é muito importante. Depois, a radioterapia também tem o seu lugar na paliação dos sintomas. Portanto, tirar, por exemplo, uma dor muito intensa num osso, pode ser, a radioterapia pode vir aliviar essa dor, o que é muito importante para a qualidade de vida do doente. Pode parar uma hemorragia, pode estar indicado no tratamento de uma lesão cerebral em associação com a cirurgia,
Portanto, as modalidades terapêuticas são todas importantes e feitas por especialistas de cada área. Em relação à quimioterapia, também, que é dada na veia, de um medicamento que se usou de 75 a 2011, também tem o seu lugar, embora a nossa experiência é de que não tem grande eficácia. A sua eficácia anda à volta dos 15 a 20%. Mas mesmo assim, houve muitos doentes que entraram em remissão, cerca de 1 a 2%, e que são longos sobreviventes. Portanto, também tem o seu lugar. E depois as terapêuticas que se ouvem muito falar, ditas inovadoras, a imunoterapia e as terapêuticas-alvo, que são medicamentos que se começam agora a usar também no nosso país e que estão disponíveis em ensaios clínicos e algumas já na prática clínica, tanto a imunoterapia como os alvos, na doença metastizada, avançada. Isto é para vos explicar como é que se distingue essa tal imunoterapia, estes tratamentos inovadores. Imunoterapia, uma coisa, tratamento-alvo, outra coisa. A imunoterapia, o que é? A imunoterapia permite ao hospedeiro, neste caso o doente, que ele se defenda da sua doença, enquanto que o alvo vai incidir no tumor, porque os tumores não são todos iguais e alguns têm mutações, portanto têm alterações que são próprias e diferentes de cada um e que há medicamentos que vão atuar só naquela mutação, portanto vão atuar ao nível do tumor. Na imunoterapia é diferente, vai haver esse medicamento, vai fazer com que o nosso organismo responda aumentando as defesas, de modo a que, normalmente são os linfócitos T, vão destruir o tumor. E, portanto, o ideal seria combinar estes fármacos destes dois tipos de ação, o que tem sido estudado e vai continuar a ser estudado nos anos que se vão seguir. Este é um medicamento que se utilizou e já se utiliza na prática clínica e que ilustra o que eu disse há bocado sobre a imunoterapia. Portanto, ativa o sistema imunitário, potenciando as células T que vão destruir o tumor. Portanto, dá-se na veia e já temos disponível em Portugal, já fizemos ensaios e também já na prática clínica já o utilizamos a seguir à quimioterapia nos doentes que não respondem. Depois, temos um outro tipo de imunoterapia, que este slide é muito complicado, mas nós não queremos nada complicado. Temos o primeiro que está a rosa, refere-se àquela imunoterapia que nós mostramos anteriormente, que atua nos TTL4, que são uma espécie de travões imunológicos. E este medicamento é um anticorpo monoclonal que se vai ligar àquele TTL4 de forma a que ele liberte os linfócitos T que vão destruir os tumores. Isto é o que está sombreado a rosa e tem como protagonistas principais os nossos gânglios linfáticos. Portanto, aqui só é preciso saber isto. Depois, em relação ao outro que eu falei a seguir, também é um anticorpo monoclonal, mas que atua a nível de um outro checkpoint, como costumo dizer, ponto de encontro, em que utiliza outros ligandos, também é um anticorpo, mas tem uma ação que se vai desenvolver no ambiente tumoral e uma ação mais periférica. O que é que isto tem de importante? São dois tipos de imunoterapia eficaz em melanoma metastático que se complementam, mas esta última atua mais perifericamente, permitindo uma atuação mais rápida e menos tóxica. E, portanto, há um grande entusiasmo em volta destes tratamentos, que têm todos lugar e temos que pensar se os usamos sozinhos ou em combinação, e é isso que está em estudo neste momento com ensaios. Isto é para vos mostrar as terapêuticas-alvo, que eram as outras que eu tinha dito há bocado, que atuavam sobre o tumor. E desde 2000 que se percebeu que os tumores não são todos iguais, têm mutações diferentes. Eu só vou falar de uma, que é o BRAF, que é esta mutação, que é BRAF V600E, que ocorre em 40 a 60% dos melanomas. Estes medicamentos dos alvos só servem para os doentes que têm mutações. Os que não têm mutações não têm lugar este tratamento. E, portanto, os medicamentos que surgiram, e temos pelo menos 2 já comercializados, vão inibir aquela ligação ali. E vai inibir, portanto, o BRAF, que é a mutação. Portanto, inibindo a proliferação exagerada de células malignas, que está ali embaixo. Portanto, ela vai inibir. Mas viu-se que as células do melanoma são muito espertas. E ao fim de uns 6, 7 meses deste tratamento, embora que as coisas estão a melhorar, começam outra vez a crescer, tornam-se resistentes. E então começaram os cientistas a pensar, vamos agora inibir a via um bocadinho mais abaixo, ali no MEC. E então surgiram os inibidores MEC.
E o que se verificou é que, juntando estes dois, a eficácia parece ser maior, estão ensaios a decorrer, e alguns que já se fizeram que concluíram isto, e uma coisa muito importante, as toxicidades deste medicamento diminuem muito, portanto é uma associação interessante. Como vai ser o melanoma em 2015? Entramos numa nova era do tratamento do melanoma avançado, portanto as pessoas devem ter mais esperança, porque no melanoma metastizado não vão morrer todas as pessoas. Há pessoas em que os tratamentos vão ser eficazes e isso vai melhorar e cada vez há mais estudos. Temos é que selecionar adequadamente os doentes. Quais são os doentes para a melhor terapêutica ou a melhor terapêutica para os doentes? Com combinações de fármacos, utilizando a imunoterapia, os tratamentos anti-alfa que já falámos, e tenderão cada vez mais a ser personalizados. Quer dizer, a pessoa tem aquela alteração X, há um medicamento que vai inibir aquela alteração. Isso é que é personalizado. Então, para cada pessoa, haverá um tratamento adequado. E é muito importante que as pessoas sejam encorajadas a participar em ensaios clínicos. É muito importante, até porque dispõem desses medicamentos gratuitamente durante o ensaio, que são muito caros e que até são poucos os ensaios que chegam a Portugal, infelizmente. Portanto, mas queria deixar esta mensagem aqui, neste momento, em 2014, 2015, ainda se está a estudar muita coisa, mas a prevenção e a detecção precoce ainda são o melhor tratamento. Portanto, quanto mais depressa se diagnosticar o melanoma, melhor, e isso pode ser igual a uma cura. E seguir os conselhos dos dermatologistas e todas as campanhas que dizem que as pessoas não se devem expor demasiadamente ao sol, evitando todos os comportamentos de risco e, sobretudo, não colocar as pessoas ao sol, porque isso é uma coisa que eu considero criminosa.